Tipos de carga e seus meios de transporte. Cargas secas. Esse tipo de carga se refere-se aos produtos industrializados e não perecíveis. Além disso, o transporte pode ser feito independentemente da estação do ano ou do clima. Alguns exemplos são encanamentos, madeiras, ferragens, móveis, produtos alimentícios não perecíveis, etc. O transporte ideal para locomover essa carga é a carreta. Granel sólido. Esse tipo de carga é aquela que não pode ser embalada, ensacada ou encaixotada, e são mais usados normalmente por fazendeiros e no agronegócio. Exemplos de cargas granel sólido são soja, arroz, milho, feijão, cereais em geral. Caminhões normalmente utilizados são o truck e a carreta. Granel líquido. Esse tipo de carga refere-se a todo líquido que não é considerado perigoso, como por exemplo, sucos, água, leite, refrigerante, etc. Para o transporte de água em grandes quantidades é utilizado o caminhão-pipa, já em outros produtos é usado caminhões-tanque. Cargas frigoríficas. Existem duas categorias de cargas frigoríficas, a perecível e a congelada. Perecíveis. Cargas perecíveis frigoríficas não podem ser transportadas por longas distâncias, pois essa carga necessita de vários cuidados especiais. Alguns exemplos são frutas, legumes, verduras, etc. São transportados por rodovias e a carroceria ideal é um baú refrigerado, que permite a refrigeração de temperatura entre 0 a 10 graus Celsius. Congelados. São cargas perecíveis que passam por um processo de resfriamento, em que ocorre a formação de gelo, como carne, frango, peixe, alimentos congelados em geral. O ideal é usar a carroceria baú frigorífico, que é um modelo fechado. Ela conta com aparelho de refrigeração de 15 graus negativos a 20 graus negativos. Cargas frágeis. Cargas frágeis são mercadorias que são sensíveis, delicadas ou que têm a maior facilidade de quebrar, como por exemplo, vidros, cristais, louças, espelhos, etc. Cargas vivas. Esse tipo de carga é bastante delicado e necessita muita atenção do motorista. Na maioria das vezes, os seres mais transportados são bois, vacas, porcos e galinhas. É necessário usar carroceria fechada, com uma boiadeira, contendo várias entradas de ar, garantindo uma boa ventilação. Cargas e medicamentos. Para transporte de medicamentos é usada a carroceria baú, sendo recomendado utilizar pallets para facilitar a locomoção do material. Carga de minério e cimento. Normalmente transportado por dutos ou bombas, as cargas de minério ou cimento podem ser tanto pó quanto sólido. Essas cargas são transportadas por dutos por meio de água, se for pesada demais, ou ar, se for leve o suficiente. Cargas de valor. As cargas de valor é todo produto que tem alto custo agregado. Algumas cargas são ouro e prata, joias, pedras preciosas como diamantes, rubis, esmeraldas e pérolas. Elas são geralmente transportadas por modais aéreos pela maior segurança e melhor locomoção. Carga indivisível e excepcionais de grande porte. Esse tipo de carga permite que sejam transportadas grandes peças de tamanho muito acima do estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Elas geralmente são vagões, transportadores, guindastes, máquinas de uso industrial e agrícolas. Os veículos usados para esse tipo de carga devem ser especiais e apropriados para a dimensão e peso do produto. Por isso, eles são transportados por grandes navios. Agora eu vou falar um pouco sobre o transporte de pás eólicas. As pás eólicas são componentes básicos que compõem um aerogerador, isto é, um gerador elétrico integrado ao eixo de um catavento e que converte energia eólica em energia elétrica. As pás eólicas são aerodinâmicas e pesam cerca de 17 toneladas cada, e podem chegar a medir 60 metros de comprimento. Devido às imensas dimensões, o transporte dessas pás se torna um desafio logístico e rodoviário, que requer muito planejamento e infraestrutura. O transporte é feito por um cavalo mecânico 6x2 com carreta direcional de 3 eixos e controle traseiro de direção. São 68 metros de extensão e aproximadamente 45 toneladas. Nesses casos, a empresa responsável pelo transporte das pás precisa de uma autorização da Autorização Especial de Trânsito, AET. Para transitar em rodovias estaduais, a autorização é emitida pelo Departamento de Estradas e Rodagem, e para rodovias federais, quem
Quem emite é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que também pode determinar restrições de velocidade e horário, além da necessidade de escolta ou presença da Polícia Rodoviária Nacional. O fabricante do aerogerador contrata um estudo de viabilidade geométrica, onde são feitas as especificações das características de todas as vias por onde serão percorridas as carretas. Durante as pesquisas, a empresa contrata necessidades de adequações, vias de acesso e instalações elétricas. Também pode ser feita uma simulação de transporte com uma carreta vazia e uma corda que representa as pontas das pás, para se certificar que tudo está nos conformes e corrigir obstáculos antes do transporte real. Durante o percurso, cada carreta recebe um apoio de duas escoltas, conhecidas como batedores frontais e traseiros. Sua função é liberar o trânsito da via para a passagem das carretas e impedir que outros veículos a ultrapassem em pistas simples. Você sabe quantos e quais são os tipos de cargas perigosas regulamentadas em nosso país? Esse é um conhecimento indispensável para motoristas, empresas que produzem e comercializam esse tipo de produto e, é claro, para as transportadoras. Afinal, além dos riscos naturais que os motoristas precisam enfrentar nesse tipo de transporte, temos o agravante de poluir, contaminar e prejudicar o meio ambiente e a população. Mas o que são cargas perigosas? São produtos ou materiais que podem de alguma forma prejudicar o meio ambiente, pessoas ou animais. Resumidamente, são considerados tipos de cargas perigosas aquelas que têm origem química, biológica ou radiológica. E quais são os tipos? Temos o primeiro tipo, que é o tipo explosivo, e normalmente essa categoria refere-se a insumos para produtos como dinamite e granada, e são considerados explosivos pela capacidade de gerar muito gás e calor quando submetidos a uma transformação química. E nesses casos, o grau de risco de explosão deve ser sinalizado no próprio veículo de transporte. Bom, temos o segundo tipo, que são os gases, e nessa categoria temos os gases inflamáveis, que podem ser explosivos quando misturados ao ar nas proporções corretas. Temos também os gases não inflamáveis e não tóxicos, que só entram na categoria de carga perigosa por serem asfixiantes ou oxidantes. Temos os gases tóxicos, que são aqueles que supostamente ou comprovadamente são corrosivos ou apresentam risco à saúde. Temos a terceira categoria, o terceiro tipo de carga perigosa, que são os líquidos inflamáveis. Nessa categoria, entra todos os líquidos ou misturas de líquidos que possam gerar vapor inflamável em local fechado ou aberto, em determinadas condições de pressão e temperatura. Temos a quarta categoria, que são os sólidos, e nessa categoria temos os sólidos inflamáveis, que são aqueles que em transporte funcionam como combustíveis, podendo pegar fogo devido ao atrito ou contribuir para tal. Temos as substâncias sujeitas à combustão espontânea, que podem inflamar devido ao aquecimento espontâneo durante o transporte ou quando em contato com o ar. Temos também as substâncias que em contato com a água emitem gases tóxicos ou inflamáveis, como o sódio metálico e o carbureto de cálcio. E temos a quinta categoria, que são os oxidantes. Nessa categoria, temos produtos termicamente instáveis que podem causar ou potencializar uma combustão ao fornecer oxigênio, como o peróxido de hidrogênio. Bom, temos os peróxidos orgânicos ainda nessa categoria, que são substâncias termicamente instáveis e que podem facilmente sofrer decomposição exotérmica e autoaceleração, e são extremamente incômodas para nós, podendo causar irritações nas mucosas, olhos e pele. O sexto tipo de carga perigosa são as substâncias. Nessa categoria, encontramos as substâncias tóxicas, que é um dos tipos mais perigosos e de maior preocupação, pois em qualquer estado físico ou quantidade podem ser extremamente nocivas, seja por inalação, contato ou ingestão. Elas podem causar danos sérios, lesões e, em alguns casos, provocar a morte. Temos também as substâncias infectantes, que, como o nome já diz, são aquelas que carregam algum tipo de patologia infecciosa. Essas substâncias podem ser prejudiciais ao meio ambiente, animais ou humanos. O exemplo mais comum é o carregamento de lixo hospitalar. O sétimo tipo de carga perigosa são as de material radioativo. Esse é um tipo de carga perigosa fisicamente instável
que pode se alterar liberando energias sob forma de radiação. Os exemplos mais comuns são o urânio 235, o césio 137 e o cobalto 60. O oitavo tipo de carga perigosa são as substâncias corrosivas. Esse tipo de carga, sem a devida proteção, podem corroer tecidos vivos e até mesmo o aço. Além desses perigos, muitos também eliminam vapores tóxicos. Os corrosivos podem ser subdivididos em bases e ácidos, tais como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. O nono e último tipo de carga perigosa são as substâncias perigosas diversas ou matérias que podem apresentar diversos perigos. Nessa categoria, temos tipos de cargas perigosas que não podem ser enquadradas nos itens anteriores, mas que, de alguma forma, representam riscos no seu transporte. Exemplo: óleos combustíveis, dióxido de carbono sólido e baterias de lítio. Repouso semanal. Nas viagens de longa distância, com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana, ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas usufruído do retorno do motorista à base, matriz ou filial, ou ao domicílio. É permitido o fracionamento de repouso semanal em 2 períodos. 2 motoristas. No caso em que o empregador adota 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurando o repouso mínimo de 6 horas consecutivas, fora do veículo, em alojamentos externos ou se é na cabine leito com o veículo estacionado a cada 72 horas. Prazo para carga e descarga. O prazo mínimo para carga e descarga será de 5 horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino. Depois disso, o caminhoneiro deverá pagar R$ 1,38 por tonelada, hora ou fração. Esse valor será atualizado anualmente de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Para o cálculo do valor, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.